Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Tradição há 47 anos na região. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Do solo capixaba para o mundo. Olá, minha gente, está na hora de ficar bem informado. Nosso Sim Notícias, edição desta quinta-feira, 8 de setembro, está no ar. Vamos ver os destaques na edição de hoje. Manifesto de profissionais da enfermagem contra a suspensão do piso salarial da categoria em Linhares. Confira também como foi o desfile pelo bicentenário da independência aqui em nossa região. E a mobilização nacional convocada para este dia também aconteceu aqui na cidade de Linhares. Moradores ainda protestaram contra o excesso de velocidade de motociclistas que passam pela passarela entre os bairros São José e Palmital. O Procon de Linhares vai fazer um mutirão de renegociação de dívidas no aniversário de 32 anos do órgão. Direto de São Mateus, Nariane Lopes tem os destaques da região norte. E de Cachoeiro, Samuel de Fraga fala pra gente como foi o 7 de setembro no sul do estado. Tem ainda os destaques do esporte e a coluna Mente Performance com a coach terapeuta Margarete Massada. Tudo isso e muito mais agora aqui na tela da sua Rede Sim TV, Esta é da Terra. O dia 7 de setembro foi marcado por um belo desfile cívico escolar em comemoração ao bicentenário da independência aqui em Linhares. O desfile, que começou por volta das 8 horas da manhã, contou com a presença de alunos de 20 escolas do município. A população compareceu em peso ao residencial Gaivotas, no bairro Linhares 5. Algumas ruas foram interditadas para garantir a segurança de todos. Foi um belo espetáculo, com apresentações de bandas marciais, tiro de guerra e muitos estudantes, e ainda uma equipe de motociclistas. A mudança de local foi para poder prestigiar novas regiões da cidade e também uma oportunidade de promover o desenvolvimento de mais bairros da cidade. Pois é, o desfile pelos 200 anos da independência em Linhares começou por volta de 8h30 da manhã. Este ano, o evento aconteceu no residencial Gaivotas, que fica na região 5 da cidade, entre os bairros São José e Linhares 5, e contou com milhares de pessoas. Alunos da educação infantil, do ensino fundamental da rede municipal fizeram bonito na avenida. Também participaram Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e várias outras entidades. O desfile terminou por volta de 10h30 da manhã com muita música, ao som do grupo Afrozumba, que com seus tambores atraiu o público para a avenida. Ou seja, o desfile terminou com muita festa, né? Pois é, e as comemorações da independência foram marcadas ainda por um manifesto de profissionais de enfermagem aqui no município. A concentração foi na ponte Joaquim Calmon. A BR-101 ficou interditada por alguns minutos. O feriado da Independência foi marcado por protestos na região norte do Espírito Santo. Enfermeiros protestavam contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que suspendeu o piso salarial de enfermagem no último domingo. Na liminar, Barroso ressaltou a importância da valorização dos profissionais de enfermagem, mas destacou que é preciso atentar, neste momento, aos eventuais impactos negativos da adoção dos pisos salariais impugnados e destacou que houve desequilíbrio na divisão dos custos do reajuste salarial, já que repasses de recursos públicos para procedimentos de saúde seguem com taxas desatualizadas. Em nota oficial, os conselhos federais e regionais de enfermagem rebateram dizendo que todos os estudos de impactos orçamentários foram devidamente apresentados e debatidos com todos os entes da União, estados e municípios, de maneira plural e transparente, junto ao Congresso Nacional, com análise técnica do sistema, CONFEM, conselhos regionais, sendo considerado viável a aprovação do piso salarial e sua implementação no sistema de saúde público e privado, obtendo assim a sanção presidencial para o seu pleno vigor. Desde a saída da liminar, o assunto tem repercutido bastante e várias manifestações têm sido feitas em muitas partes do país. Nesse 7 de setembro, aqui em Linhares, os profissionais se reuniram na ponte Joaquim Calmon e gritavam palavras de respeito à enfermagem. Em Ibiraçu, a concentração foi em frente à Igreja São Marcos, na BR-101. Os profissionais vestiam preto e levantavam bandeiras dizendo luto e sem enfermagem não existe hospital,
clínica, UPA, tratamento e não existe saúde. O processo irá a julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal na próxima sexta-feira, dia 9, onde a votação terá duração de 5 dias, com término na próxima quarta-feira, dia 14 de setembro. Pois essa mobilização dos profissionais de enfermagem aconteceu também em todo o Brasil, né? Vamos mudar de assunto, gente. O Procon de Linhares vai realizar um mutirão de renegociação de dívidas nos dias 21 e 23 de setembro. O mutirão faz parte das ações do aniversário de 32 anos do Código de Defesa do Consumidor e vai acontecer na sede da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a Facele, no bairro Novo Horizonte, das 8 da manhã às 4 da tarde. Ainda no feriado de 7 de setembro, moradores do bairro Palmital, em Linhares, fizeram um protesto contra os abusos cometidos por motociclistas que passam pela passarela que liga os dois bairros, o São José ao Palmital. A velocidade das motos tem assustado a comunidade, que pede providências. Na manhã desta quarta-feira, moradores do bairro São José e Palmital fizeram protestos e interditaram a passarela que foi inaugurada há poucos dias na região. Os moradores desejam que seja proibida a passagem de motociclistas pela via, pois pode causar graves acidentes no local. Com galhos de árvore, pedaços de concreto, latões de lixo e até pedaços de troncos de árvores, eles impediram a passagem de motociclistas no local. E 2 horas depois do protesto terminar, um acidente foi registrado. Segundo informações, um skatista que estava andando pela rua foi atropelado por um motociclista que acabava de sair da passarela. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e foi levada a um hospital da cidade. A Prefeitura nos informou que o local é bem sinalizado e conta, claro, com a colaboração de cada condutor, principalmente os motociclistas, para que respeitem o Código de Trânsito brasileiro, sobretudo em relação à velocidade, né, gente? Veja agora como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira de sol entre nuvens e chuva passageira. As temperaturas seguem amenas. Linhares mínima de 14, máxima 25 graus. Em São Mateus, mínima de 13, máxima de 27. Cachoeiro com mínima de 16, máxima de 28. Vitória, mínima de 15 e a máxima 25 graus. A seguir o nosso giro de norte a sul do Espírito Santo, de São Mateus tem Nariane Lopes com os destaques da região e de Cachoeiro, Samuel de Fraga fala como foi o 7 de setembro no sul do estado. Voltamos já. Voltamos, meus amigos, com o nosso segundo bloco do Sim Notícias de hoje. Vamos direto a São Mateus para saber os destaques do norte com ela, Nariane Lopes. Nariane, bem-vinda. Olá, Cláudio, tudo bem com você, com todos que nos acompanham mais uma edição aqui do Sim Notícias? Bom, o nosso destaque de hoje é para Roberto Anisou Silvares, um nome que se tornou popular em todo o Espírito Santo, pois é um nome dado ao hospital que é referência no norte e noroeste do estado, que é o Roberto Silvares. Mas por um acaso você sabe quem foi Roberto Anisou Silvares? Confira na matéria. Além de contribuir para o desenvolvimento do município como prefeito e deputado estadual, Roberto Silvares era também farmacêutico e muito querido pelas classes mais humildes. Em sua farmácia, manipulava fórmulas para as mais diversas doenças. Roberto Silvares, ele sempre se preocupou, em viver para a humanidade, sempre se preocupou. Naquela época não tinha poucos médicos em São Mateus e ele deu a vida dele pela saúde, E depois da morte dele, nós, através do Reuto Fernandes, que catalogou todo esse material, o município resolveu, em 2013, abrir um museu que deu o nome Museu da Farmácia de Roberto Silvares. Funcionário público há 30 anos do município, Jânio Martins trabalha no Museu da Farmácia e não esconde sua emoção de ter sido atendido por Roberto Silvares quando era criança. Eu convivi com o Roberto Silvares, Eu convivia todo dia quase com o Roberto Silvares. Eu fui atendido por Roberto Silvares no consultório da farmácia. Minha mãe, como diversas mães, levava as crianças para Roberto Silvares consultar. O Museu da Farmácia de Roberto Silvares reúne vários produtos e materiais usados por ele.
Nas prateleiras, medicamentos usados na década de 50, 60, objetos pessoais, documentos e fotos da família. Um acervo completo preservado pelo município e que serve de base para estudos. O Museu da Farmácia funciona nesse prédio histórico, conhecido como Casa da Estrada de Ferro, na Rua Barão dos Aimorés, no centro de São Mateus. Roberto Silvares participava ativamente da vida da cidade e conseguiu elaborar o plano diretor urbano em 1957, com a abertura de ruas e avenidas. Sem dúvidas, Roberto Arnizou Silvares faz parte da história de São Mateus, que completa este mês 478 anos. Bom, por hoje é só. Volto com você aí no estúdio em Linhares. Cláudio. Obrigado, Nariane, pela participação, pelos destaques aí de São Mateus. Agora a gente vai para o sul do estado saber com Samuel de Fraga como foram as comemorações do bicentenário da independência, o 7 de setembro. Olá, Samuel, como é que foi aí? Oi, Cláudio. Olha, aqui no sul do estado, o 7 de setembro foi marcado por desfile cívico-escolar e manifestações. Em Cachoeiro não houve desfile cívico-escolar. Centenas de pessoas participaram de um buzinaço em manifestação em carros e motos. Os manifestantes se reuniram em frente ao Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. Seguiram pela Avenida Jones dos Santos Neves, Rua Bernardo Horta e se concentraram por horas na linha vermelha em frente à antiga estação ferroviária, com cartazes e bandeiras. No sul do estado, diversos grupos de Cachoeiro, Rio Novo do Sul, Iconha, Anchieta e Guarapari se organizaram e partiram para as comemorações do 7 de setembro em Brasília e São Paulo. Já no litoral, o município de Anchieta realizou o tradicional desfile cívico-escolar. A escola CEMEI Enide Correia, que trabalha com crianças entre 1 e 4 anos, iniciou as comemorações, mostrando através de faixas seus projetos e trabalhos como maleta viajante, ecos da cultura, cultivo de horta, entre outros, trabalhando a inclusão da família na escola. Entre as várias participações, destaque para o serviço de convivência e fortalecimento ao vínculo da pessoa idosa, que levou os atletas do Centro Social da Pessoa Idosa, que competiram na primeira Olimpíada Intermunicipal da Melhor Idade em Rio Novo do Sul e levaram para o município 27 premiações. Homenagens também para a colônia italiana da Escola Tia Marlene Petri e muita cor e coreografia com a Corporação Musical Professora Zuleika Flores. Já em Marataízes, o desfile em comemoração ao bicentenário, Cláudio, da independência percorreu a principal avenida da cidade e atraiu muita gente. Centenas de pessoas se reuniram para o desfile de 7 de setembro depois de 2 anos sem ser realizado por causa da pandemia de Covid-19. A abertura ficou por conta da Guarda Civil Municipal, que foi fundada em 2014 e levou para a avenida suas viaturas. Hoje, a Guarda tem 81 componentes, com 76 agentes na ativa. Após a Guarda, as escolas municipais, estaduais, privadas e APAI e vários projetos abriram as comemorações do bicentenário. O verde e o amarelo foram as cores marcantes do Dia da Independência. A dança também fez parte em frente ao palanque oficial. Entre os destaques, as crianças, jovens e adultos do grupo Desbravadores, existente há mais de 20 anos na região. A APAI de Marataízes levou os alunos de 4 a 17 anos e gestores para a avenida, juntamente com o grupo de capoeira Guerreiros da Arte de Marataízes, que existe desde 2009 e que traz a inclusão para a pessoa com deficiência no esporte. O projeto Inclusão Social no Mercado de Trabalho também levou seus participantes. 6 bandas e fanfarras de outros municípios abrilhantaram a festa para o bicentenário da independência. O destaque para a fanfarra Wilson Rezende, da Escola Estadual em Tempo Integral Liceu Muniz Freire de Cachoeiro, fundada na década de 30, é uma das mais tradicionais do estado e levou muita música e tirou muitos aplausos dos espectadores. A melhor idade fechou o desfile cívico de Marataízes com cartazes e faixas. Bacana, né? Bem, Cláudio, eu volto aí para o norte do estado com vocês e até a próxima edição, hein?
Obrigado, Samuel, pela participação, pelos destaques aí do sul do estado. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre a mobilização política que aconteceu em todo o Brasil e aqui em Linhares também teve uma carreata e vamos trazer também os destaques do esporte e a coluna Mente Performance. Até já! Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Um grande público compareceu à mobilização política convocada para o 7 de setembro em todo o Brasil. Vestidos de verde e amarelo, crianças, jovens e adultos passaram por várias ruas e avenidas de Linhares, celebrando o bicentenário da independência. A concentração começou pela manhã, por volta das 7 horas, em frente à sede do Tiro de Guerra, no bairro Três Barras. O público participou da caravana, teve gente de carro, de moto e também de bicicleta participando deste evento, dessa mobilização nacional. Vem aí os destaques do nosso esporte com ele, Altemar Félix. Linhares Futebol Clube no Capixabão da 2ª Divisão Profissional. O nosso Linhares Futebol Clube finalmente conquistou seus 2 primeiros pontinhos na competição. Só que com empate, de 0-0, ou seja, sem gols, contra o Esporte Clube Capixaba e o Pinheiros. Vamos conferir os jogos deste sábado? Todos vão ser às 3 da tarde, tá bom? Todas às 3 da tarde. Confira aí comigo na tela. Capixabão, Linhares e Jaguaré, no estádio Conilon. Itapemirim e Esporte Clube Brasil Capixaba. Tupi e Aster Brasil. Castelo e Gel Laranjeiras da Serra. São Mateus e Pinheiros. Bem, o Linhares Futebol Clube joga fora de casa do mesmo jeito, Neste sábado, que interessante. Ele manda os seus jogos no estádio Conilon, mas vai enfrentar quem? Os donos da casa, ou seja, os 11 do Jaguaré. O Jaguaré, que é o dono do estádio Conilon. Então, foi neste estádio que o Linhares Futebol Clube conquistou o seu único título de campeão capixaba da 1ª Divisão do distante 2007. Não se esqueça que o antigo Linhares Esporte Clube foi 4 vezes campeão capixaba. Bons tempos, hein? Até a próxima. Obrigado, Altemar, pela participação. E para encerrar, a coach e terapeuta Margarete Massalha vem aí com mais uma dica na coluna Mente Performance. Segundo a filosofia, a felicidade verdadeira não está sujeita a ocorrências externas, mas depende unicamente das circunstâncias internas. Como pregou Diógenes, o caminho da felicidade consiste em renunciar espontaneamente às posses dos bens externos e também ao desejo de possuí-las. Não basta abrir mão das posses se não o fazemos por livre vontade. Podemos concluir que tanto uma vida repleta de felicidades materiais quanto uma vida de renúncia voluntária não podem garantir felicidade a ninguém. O desejo de ter o que não podemos e o medo de perder o que já conquistamos também podem nos fazer infelizes. Olhando por esse lado, encontra a felicidade verdadeira e a conserva a pessoa que desenvolve consciência espiritual. E isso é fruto da bondade do coração e da pureza da alma. Uma vez que ter ou não ter posses materiais são fatores que escapam constantemente ao controle de qualquer um. A felicidade verdadeira depende da disponibilidade interna, da compreensão de que tudo pode ser usado de forma pontual e moderada. Podemos ter posses, sabendo usá-las como instrumento para nos sentir bem. E não é abrindo mão daquilo que é considerado posses que seremos dignos de nos sentir bem e felizes. Mas também não é ter para ser feliz, mas ser feliz para ter. E não é deixar de ter para ser feliz, mas ser feliz sem precisar de ter. Pois a pessoa feliz, satisfeita e entusiasmada consegue fazer mais e melhor. Quando começar a encontrar formas de ser feliz com aquilo que é, com aquilo que tem, estará encontrando o caminho que te levará a ter aquilo que deseja. Como disse Bert Helling com sábias palavras, não é o muito que sacia, e sim o essencial. Obrigado, Margot, pela participação. Você, nosso telespectador, siga nossas redes sociais. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube TV Sim Linhares e o portal sinoticias.com.br.